Olá! Hoje o Mundo Político traz uma análise sobre as recentes demonstrações de força da extrema-direita em eleições na Europa. A reeleição para o quarto mandato consecutivo do premier da Hungria, Viktor Orbán, há uma semana, e a passagem de Marine Le Pen em sua terceira candidatura presidencial ao segundo turno na França contra Emmanuel Macron, selada neste domingo, chamaram a atenção de observadores internacionais. O que explica o avanço consolidado e progressivo de discursos nacionalistas e valores ultraconservadores no cenário político mundial. É possível traçar paralelos com a conjuntura brasileira? Eu vou conversar com a doutora em Ciência Política pela UFMG e pesquisadora do Observatório da Extrema-Direita, Aline Burni, que fala conosco direto da Alemanha. Bem-vinda ao Mundo Político, Aline. Obrigado por ter aceito nosso convite. Obrigada pelo convite. Aline, vamos começar falando da eleição francesa. As urnas neste domingo apontaram para um segundo turno entre o centrista Emmanuel Macron, que alcançou aí cerca de 27% dos votos, e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, que alcançou 23%. Foi uma pequena diferença, com um crescimento significativo de Le Pen ao longo da corrida. Quais os principais fatores que explicam este resultado? Bom, em primeiro lugar, eu destacaria a estratégia da Marine Le Pen, desde que ela assumiu a liderança do partido, em moderar a imagem do partido e a própria imagem, como liderança da extrema-direita. Então, é uma estratégia que ela tem utilizado há vários anos, há uma década, de tentar criar uma imagem como uma candidata com mais credibilidade para assumir essa tarefa da presidência do país e também de moderar a sua imagem, aparecer como alguém próximo da população, principalmente dos setores mais populares. Ela aborda temas além da questão da imigração, que é o tema principal desse partido, e nessas eleições em especial, um fator interessante que permitiu o crescimento da Marine Le Pen foi o surgimento de um candidato ainda mais à direita dela, o Éric Zemmour. Ele se mostrou como ainda mais radical do que a Marine Le Pen, ainda que quando a gente olha os programas desses dois candidatos, há muitas similaridades, mas a figura dele como muito mais uma pessoa mais radical, mais xenófoba, abertamente contra todos os tipos de imigração e os muçulmanos, acabou ajudando a estratégia de moderação da Marine Le Pen. Ocorrências dos últimos anos, como atentados terroristas, crise econômica, perda do poder aquisitivo da população francesa, também tiveram influência? Sim, também ajudam a explicar essa ascendência. Em geral, crises favorecem, a emergência de candidatos radicais, às vezes à esquerda, às vezes à direita. Essa temática da segurança, do islamismo, do terrorismo, ela favorece o crescimento da extrema-direita na Europa, assim como a crise, da imigração. Crise de imigração em 2015 também ajudou o aumento do apoio à extrema-direita na Europa. Mas também uma curiosidade é que nessas últimas eleições foi quase como se a Marine Le Pen não precisasse enfatizar muito esses temas identitários e de segurança, porque outros candidatos tentaram cooptar, ou copiar a agenda dela. Então, o que ela fez foi investir em outros temas um pouco mais relacionados à agenda socioeconômica. Então, ela identificou que a principal preocupação dos franceses nesse momento foi a questão do poder de compra e questões relacionadas à qualidade de vida e o acesso dos cidadãos aos bens materiais, cotidianos. Ela identificou como sendo uma questão importante e ela conseguiu se projetar como a defensora desses interesses das classes mais populares. Aline, o segundo turno na França será daqui a apenas 15 dias, em 24 de abril, e quem vencer terá mandato de 5 anos até 2027. Os protagonistas, com retóricas distintas, já fizeram apelos de união aos adversários que ficaram pelo caminho. Como você avalia que essas forças alternativas devem se mexer?
Sim, nós já tivemos desde o final do dia, né, da votação do primeiro turno, nesse domingo, uma movimentação importante dos demais candidatos. Então, a maioria dos candidatos chama os seus apoiadores a votarem em Macron, com a exceção do Zemmour, que tem uma agenda muito próxima da Marine Le Pen e, portanto, chamou pelo voto em Marine Le Pen no segundo turno. Mas o Mélenchon, que é o candidato da esquerda radical e que ficou em terceiro lugar na disputa, com mais de 20% dos votos, inclusive foi uma das surpresas, né, desse resultado, ele não chamou pelo voto em Macron explicitamente, ainda que ele tenha dito que os seus eleitores não deveriam votar na Marine Le Pen. Ele, de certa forma, deixou a porta aberta para que os próprios eleitores decidam de que forma eles vão se comportar, e há uma expectativa de que grande parte do eleitorado de Mélenchon, esse candidato da esquerda radical, se abstenha no segundo turno. Então vai ser um elemento importante para definir o resultado dessa eleição. Com esse contexto, você acredita que é possível afirmar que Le Pen é uma ameaça real à reeleição de Macron? Eu diria que sim. Quando a gente olha para a história, né, o histórico desse partido, que antes se chamava Frente Nacional e hoje se chama Reunião Nacional, é de fato o momento em que ele está mais próximo de conquistar o poder. Mas ainda Macron ainda é o favorito para ganhar, e as últimas projeções para o segundo turno o colocam ainda ligeiramente à frente. Mas o que a gente espera, de acordo com as últimas projeções, é que a diferença entre esses dois candidatos vai ser muito menor do que foi em 2017, né, quando eles também disputaram o segundo turno. O que a gente vê é que existe ainda o chamado cordão sanitário, né, esse bloqueio que os outros partidos do sistema fazem à extrema-direita, mas que ele é muito mais fraco do que já foi anteriormente. Então, de certa forma, a Marine Le Pen ela está mais próxima do poder do que nunca. Então essa seria a principal diferença na sua visão em relação ao quadro de 2017, com os mesmos protagonistas envolvidos. Eu diria que sim. E a gente vai ver também como vai ser a campanha vai ser muito importante. Uma outra diferença que me parece importante é que nas últimas eleições a Marine Le Pen teve um desempenho muito ruim, muito fraco no tradicional debate de segundo turno entre os dois competidores, né, nessa etapa da disputa. E agora ela parece como muito mais bem preparada, mais qualificada para enfrentar esse debate. Então, há uma perspectiva grande também em relação a como vai ser esse embate entre os dois competidores. Aline, você já destacou, né, que o grupo de Le Pen apostou em 2022 em mensagens mais moderadas. Inclusive, alegam que extrema-direita não seria o termo que lhes define. O embate, segundo eles, não seria mais entre esquerda e direita, mas entre globalistas e localistas. É uma estratégia que tende a se repetir em movimentos político-ideológicos similares em outros países? Sim, é uma estratégia que se repete em vários países. Essa ideia de que o campo, né, que a gente chama de direita radical populista ou de extrema direita, é o campo que defende os interesses da nação, do povo nacional, a soberania nacional e, portanto, se coloca contra interesses liberais, cosmopolitas, relacionados a uma agenda mais internacional, a adesão a valores universalistas ou a adesão às organizações internacionais, por exemplo. Então, sim, é uma estratégia que é muito utilizada. A gente vê em outros países da Europa, por exemplo, com o Orbán propriamente, isso se passou de forma muito intensa com a oposição dele à União Europeia, e até no caso dos Estados Unidos, com o Trump se opondo à ONU, à Organização Mundial da Saúde, na época da pandemia. E no Brasil também, né, com esse discurso dos globalistas versus antiglobalistas. Então, é um discurso parecido e que une esses movimentos em vários países. Você citou Orbán. Na Hungria, no último dia 3 de abril, foi confirmada a reeleição dele para o quarto mandato consecutivo.
conservador, ultranacionalista e crítico ferrenho da União Europeia, ele tem flertado até com a saída do bloco, né, como fez o Reino Unido, e superou em 2022 uma coalizão que reuniu 6 dos principais partidos de oposição. Como você acredita, Aline, que ele pode influenciar a política europeia nos próximos anos? Bom, muito se diz que o estágio em que a Hungria chegou em relação à degradação da sua democracia, ele já é um estágio muito avançado e possivelmente irreversível, né? Então, hoje a Hungria é um país considerado uma autocracia eleitoral, então existem eleições no país, mas não é uma democracia liberal com instituições funcionando de forma democrática. Então, é um país que já coloca há vários anos problemas para a União Europeia, é um país que tem vetado algumas decisões importantes, por exemplo, em relação às sanções contra a Rússia, né, em relação a essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, e agora, imediatamente, o problema que está sendo colocado é de que forma a União Europeia vai responder ou agir diante dessa reeleição do Orbán em relação ao repasse de orçamento, né, de dinheiro da União Europeia. Então, a União Europeia já acionou um mecanismo de condicionalidade que condiciona o repasse de recursos à qualidade da democracia e, mais especificamente, ao respeito do chamado rule of law. Então, isso está acontecendo, mas a ver até que ponto essa medida terá efeitos reais no país. E não só pelo posicionamento em relação à guerra na Ucrânia, mas Orbán é tido também como um dos principais aliados em potencial do russo Vladimir Putin, não é isso? Exato, exato. E isso é diferente, por exemplo, de um país como a Polônia, que claramente se posicionou contra, né, a invasão, contra a Rússia nessa invasão na Ucrânia. A Polônia tem uma posição muito mais hostil em relação à Rússia, ao passo que em outras questões, usualmente a Polônia e a Hungria, elas têm sido aliadas em vetar algumas decisões no centro da União Europeia, mas nessa questão específica, o Orbán, ele manteve o seu posicionamento mais alinhado ao Putin, e além de assumir, por exemplo, uma decisão de continuar importando gás e recursos da Rússia, ele foi contra as decisões da União Europeia sobre a imposição de sanções, né, sobre a Rússia. Em todas as últimas eleições, Aline, observadores internacionais têm sido categóricos em dizer que na Hungria as eleições são livres, mas não seriam justas. Quais são os elementos que embasam essa afirmação? Bom, a gente viu que nessas eleições as condições de competição entre os participantes não foi igual, né? Então, eu vou dar alguns exemplos que ilustram essa desigualdade de chances em conseguir se eleger. Por exemplo, o desenho dos distritos eleitorais ele foi refeito recentemente pelo Orbán de forma a dispersar os votos da oposição e dificultar a obtenção de cadeiras no parlamento pela oposição. Então, foram feitas algumas mudanças estruturais do sistema eleitoral que favorecem o partido do Orbán, por exemplo. Um outro elemento crucial em tempos eleitorais é o papel da mídia, que hoje é muito controlado pelo partido do Orbán, né? Então, a gente viu que, por exemplo, o tempo concedido durante a campanha ao partido do Orbán e à oposição foi extremamente desigual. Então, foi praticamente a mídia estatal ela foi praticamente usada para fazer propaganda do governo do Orbán. Aline, a última agenda internacional do presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi justamente na Hungria, em fevereiro, quando esteve com Orbán e enfatizou que ambos defendem valores que podem ser resumidos em 4 palavras: Deus, pátria, família e liberdade. Há, de fato, muitos paralelos
entre o perfil de ambos e aquilo que representam em seus respectivos países? Sim, há muitas semelhanças entre a agenda e a ideologia dessas duas correntes ideológicas, né? Então, por exemplo, uma delas é o caráter autoritário, hostil à democracia liberal, que ambos o movimento bolsonarista e o Orbán representam. Também são movimentos com uma agenda conservadora e iliberal no plano dos costumes, né? Então, por exemplo, o Orbán, ele colocou em prática várias leis que perseguem os direitos das minorias, por exemplo, da comunidade LGBT, e isso também é um paralelo que a gente pode fazer com o Brasil. E, além disso, tem umas questões relacionadas ao estilo também desses líderes, por exemplo, o uso de estratégias populistas, né, que opõem povo e elite e esses líderes se colocam como sendo os únicos capazes de fato representar a vontade popular. É possível afirmar, Aline, pelo trabalho que você faz permanente de acompanhamento dessas forças políticas, que a extrema-direita hoje está articulada globalmente em termos de discursos e estratégias efetivas para disputas eleitorais? Eu acho que em certa medida sim, mas essa articulação ela não é muito coesa, mesmo porque se cada um defende o próprio interesse nacional, não há muitos interesses comuns em alguns assuntos, né? Isso acontece, por exemplo, no nível da União Europeia. Os partidos populistas de direita radical, eles costumam ter dificuldade em formar um bloco único no Parlamento Europeu, ainda que eles tenham características ideológicas similares. Mas eu acho que sim, nos últimos anos eles têm feito um esforço maior de se articular, de falar como uma única voz em relação a determinadas temáticas, por exemplo, essa temática das comunidades LGBT, a oposição às organizações internacionais, ao multilateralismo, perdão, e outras temáticas. Mas essa articulação ela é limitada justamente por causa desses interesses nacionalistas que às vezes não convergem. Especulou-se muito nos bastidores que a pauta estratégias eleitorais também teria sido incluída aí nessa visita oficial de Bolsonaro a Orbán. Sim, eu acho que esse plano das estratégias é possivelmente um plano em que essas forças elas se articulam e colaboram umas com as outras e, inclusive, imitam, né, estratégias umas das outras. Então, a gente vê, por exemplo, que no caso dos Estados Unidos, o Trump utilizou essa estratégia de descredibilizar o processo eleitoral, as instituições eleitorais, e me parece que é uma das estratégias que o Bolsonaro se coloca como possivelmente como uma possível alternativa, né, para as próximas eleições aqui no Brasil também. Então, outra questão que me parece que eles compartilham das mesmas estratégias é esse uso das redes sociais e muitas vezes para espalhar desinformação e notícias falsas. Também segue movimentando o noticiário político internacional, né, a guerra na Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin coleciona desafetos, né, em meio à ofensiva no país vizinho, se reafirmando como antagonista da OTAN, né, e com crescente protagonismo na cena mundial. Como é possível definir ideologicamente Putin? Bom, é uma questão difícil, né? Mas eu acho que, e mesmo porque houve uma mudança do perfil ideológico dele nos últimos anos, mas ele claramente é um líder autoritário que corroeu a democracia russa por dentro, né? Através das instituições. Ele é um líder ultranacionalista e conservador também nos costumes, e nesse sentido eu o caracterizaria como de extrema direita também. Ainda que em alguns momentos as suas ligações políticas mais amplas
caminhem para outro lado? É porque quando a gente fala em extrema-direita, a gente não necessariamente está falando da agenda econômica, né? Essa extrema-direita de hoje, né, mais moderna, ela é caracterizada principalmente pela pauta dos costumes, né, os valores socioculturais. A agenda econômica da extrema-direita, na verdade, ela varia muito entre diferentes países. Então, enquanto ela se coloca como liberal na economia, no caso do Brasil, ainda que há controvérsias em relação à efetividade dessa posição ideológica, no caso da Europa, por exemplo, muitos desses partidos eles são mais protecionistas e eles defendem um Estado maior e mais presente na vida dos cidadãos nessa questão econômica, por exemplo. Como que você analisa os posicionamentos do Brasil até aqui, Aline, em relação à guerra? Bolsonaro fez uma visita, né, a Putin às vésperas da deflagração do conflito e o Itamaraty optou na última semana pela abstenção, né, diante da proposta de suspender a Rússia de sua vaga no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Que interesses movem o governo brasileiro nesse momento? Me parece que há interesses divergentes, né, que têm influenciado esse posicionamento do Brasil, que no exterior tem aparecido como um ator muito ambíguo. Então, em determinadas instâncias, o Brasil acaba tomando uma posição que condena a Rússia, então teve alguns votos nas Nações Unidas em que o Brasil condenou a Rússia, mas, ao mesmo tempo, o embaixador fez pronunciamentos contra as sanções, né, sobre a Rússia. Então, tem esse posicionamento ambíguo do Brasil, que está sendo visto com desconfiança pela comunidade internacional, e me parece que há interesses tanto ideológicos, como a proximidade e, eu diria, até a afinidade do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, com o estilo e a agenda conservadora do Putin, mas também interesses econômicos envolvidos, né? Então, por exemplo, uma das principais relações econômicas do Brasil com a Rússia tem a ver com a importação de fertilizantes, né, e de insumos para a agricultura, e uma posição mais claramente uma posição muito claramente contra a Rússia poderia colocar em jogo essas importações, e o que seria ruim para uma das principais bases eleitorais do Bolsonaro no país. Então, eu diria que tem interesses tanto ideológicos que movem essa ambiguidade, como econômicos. E a partir dessa postura ambígua, você acredita que o Brasil corre o risco de sofrer algum tipo de retaliação da Europa Ocidental? Por enquanto, eu diria que não, mas simplesmente pelo fato de que o Brasil já tem sido visto nos últimos anos como um pária no cenário internacional. Então, é basicamente como se essa posição não mudasse essa imagem que o Brasil já tem nos últimos anos, né? Então, sim, aumenta a desconfiança em relação ao país e talvez a motivação por mantê-lo isolado em determinadas questões, mas essa já é uma posição, principalmente dos países da Europa Ocidental, que tem se firmado nos últimos anos em relação ao Brasil, por causa do governo Bolsonaro e em relação, por exemplo, a outras agendas, como a questão ambiental. Aline, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do Mundo Político e nos ajudado aí a entender esse momento político da Europa. Eu que agradeço. Eu conversei com a doutora em Ciência Política pela UFMG e pesquisadora do Observatório da Extrema-Direita, Aline Burni. Ela fez uma análise sobre o avanço desses grupos políticos no cenário mundial nos últimos anos, o destacado desempenho deles em disputas recentes na Hungria e na França e suas representações na conjuntura brasileira. Falamos ainda dos últimos posicionamentos do Brasil em torno da guerra da Ucrânia. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.